Olá pessoal, boa tarde a todos e a todas. Nós estamos indo agora para a segunda aula sobre o manifesto do Partido Comunista, um manifesto escrito, assinado por Marx e Engels em 1847. Na aula anterior, na primeira aula, nós fizemos uma análise dos primeiros textos, né, do Marx, e só para a gente retomar e lembrar que o Manifesto do Partido Comunista foi escrito com o interesse de reivindicar melhores condições de trabalho para os trabalhadores na indústria, principalmente da Inglaterra, da Alemanha, onde a indústria estava numa ascensão muito grande. As indústrias elas estavam em desenvolvimento no pós-revolução industrial da Inglaterra, e a classe proletária estava sendo, como o próprio Marx afirma, extremamente explorada pelos proprietários, dos meios de produção, da máquina, da indústria. Então, estas reivindicações do Partido Comunista, onde eles afirmam que essa massa proletária, só tendo a sua mão de obra para vender, não detendo o capital, não detendo a máquina, ela estava sendo muito explorada, e a burguesia ganhando muito dinheiro, se enriquecendo à custa do trabalho desse proletariado. Bom, nós vimos que a burguesia, o nome dado à burguesia vem da origem da palavra burgos, cidade. Essa burguesia, ela que já estava acumulando capital desde o início do século XVI, com a descoberta do Novo Mundo, da América, pelo europeu, do comércio com a China, com a Índia, a circunnavegação da África, novas mercadorias, produtos novos chegando na Europa, o comércio que já era praticado pelos burgueses, eles aumentam em volume devido a esse aumento de mercadoria. Então a burguesia, que já detinha o poder econômico no século XVIII e no século XVII, a partir, elas vão também tomar o poder político, principalmente com as revoluções inglesa e francesa, tá? Então nós vamos dar continuidade no livro, e que ele diz assim, ó. Eu acho muito interessante essa parte, porque ele é muito contextualizada, tem muita relação com a contemporaneidade, com o nosso mundo atual, com a globalização. Vocês vão perceber isso na leitura. Olha, diz assim: a necessidade de mercados cada vez mais extensos para seus produtos impele a burguesia para todo o globo terrestre. Ela deve estabelecer-se em toda parte, instalar-se por toda parte, criar vínculos em toda parte. Através da exploração do mercado mundial, a burguesia deu um caráter cosmopolita, isto é, mundial, à produção e ao consumo de todos os países, para grande pesar dos reacionários. Reacionários aqui era aquela classe conservadora que não aceitava essa transformação no mercado. Então, por grande pesar dos reacionários, retirou debaixo dos pés da indústria o terreno nacional. Ela vai se tornar, então, transnacional, ou transnacionais, as indústrias. As antigas indústrias nacionais foram destruídas e continuam a ser destruídas a cada dia. São suplantadas por novas indústrias, cuja introdução se torna uma questão de vida ou morte para todas as nações civilizadas. Indústrias que não mais empregam matérias-primas locais, mas matérias-primas
provenientes das mais remotas regiões e cujos produtos são consumidos não somente no próprio país, mas em todas as partes do mundo. É a globalização de hoje, né? Marx parece que escreveu esse manifesto, né? Escreveu parte desse manifesto hoje de manhã nos jornais. Tão presente, né? Tão atual que está esse texto. Em lugar das velhas necessidades satisfeitas pela produção nacional, surgem necessidades novas que, para serem satisfeitas, exigem os produtos das terras e dos climas mais distantes. Você pode lembrar aí o caso dos produtos chineses, coreanos, tailandeses. Porém, aqui ele está falando sobre a produção inglesa, tá? Inglesa, europeia de modo geral, mas principalmente inglesa, que vai tomar conta do mundo, vai ser a potência econômica mundial, vai levar seus produtos, né, manufaturados, a produção de sua indústria para todas as regiões do globo e traz para seu país, para a Inglaterra, produtos, né, matéria-prima das mais remotas partes do globo. Em lugar da antiga autossuficiência, quer dizer, quando no período medieval, né, na Idade Média, que vocês lembram que tinha os feudos eram autossuficientes, ali eram produzidos tudo que se consumia dentro do feudo, não havia a troca de mercadorias, não? Então, em lugar da antiga autossuficiência e do antigo isolamento local e nacional, desenvolveu-se em todas as direções um intercâmbio universal, uma universal interdependência das nações, a globalização. E isso tanto na produção material quanto na intelectual. Os produtos intelectuais de cada nação tornam-se patrimônio comum. Quando se escreve um livro, por exemplo, na Inglaterra, ou uma ideologia, alguns conceitos históricos ou até filosóficos, esse capital intelectual ele não fica restrito ao seu país de origem, como por exemplo na Inglaterra, não, ele se espalha por todo o mundo, né? Essa ideologia ela se espalha por todos os lugares. A unilateralidade, quer dizer, um lugar só, e a estreiteza nacionais tornam-se cada vez mais impossíveis, e das numerosas literaturas nacionais e locais formam-se uma literatura universal. Com o rápido aperfeiçoamento de todos os instrumentos de produção, com as comunicações imensamente facilitadas, o advento do telégrafo, das locomotivas, expansão das linhas das estradas de ferro, a burguesia arrasta para a civilização todas as nações, até mesmo as mais bárbaras, as mais longínquas. Os baixos preços de suas mercadorias são a artilharia pesada com que derrubou todas as muralhas chinesas, com que força a capitulação o mais obstinado ódio dos bárbaros aos estrangeiros. Eu me lembro aqui, nessa passagem do Marx, eu me lembro a colonização, né, da Inglaterra, em parte da China e do Japão. Depois mais tarde os Estados Unidos também entram nessa corrida. Dois livros que eu indico, a leitura de Taipan, me sumiu o nome do outro, já me lembro já. Esses dois livros, eles vão tratar quando a Inglaterra, então, avançando os mares e chegam, então, a China e ao Japão, o choque de cultura europeia com a tradição milenar chinesa, por exemplo, né? Shogun, né? Taipan e Shogun. E
ao encontrar-se, né, com essa civilização, com essa sociedade estabelecida já há séculos, é um choque de cultura muito grande. Mas os ingleses, eles conseguem impor sua cultura nesses locais. É claro, não só a força intelectual, mas também a força das armas, poderio bélico. Eles conseguem impor sua cultura, junto com a sua cultura, impor os seus produtos, mas com muita batalha, muita guerra. E então, quando ele fala assim, os mais obstinados bárbaros, aqui ele está dizendo esses povos que não eram conhecidos pelos europeus. Esse termo remete lá ao antigo Império Romano, que os romanos eles taxavam de bárbaros todos aqueles que não falavam latim, né? O latim era a língua culta do Império, principalmente da Península Itálica, e todos aqueles povos do norte, povos longínquos, né? Que eles eram embrutecidos, os vândalos, né? Eles tratavam de bárbaros, povos bárbaros. Então até os mais obstinados bárbaros tiveram que se dobrar aos pés do poderio da indústria inglesa, principalmente, europeia de maneira geral. Obriga todas as nações, sob pena de extinção, olha só, sob pena de extinção, obriga todas as nações a adotarem o modo de produção da burguesia. Obriga-as a ingressarem no que ela chama de civilização. A burguesia chama de civilização o quê? A cultura europeia, a cultura inglesa, não a cultura estrangeira, é claro, impondo a sua cultura, a sua intelectualidade, a sua religião, né? E a sua indústria, seus produtos, seu modo de vida, né? Que depois, no século XX, vai ser assumido pelo Way of Life, o modo de vida americano. Numa palavra, cria um mundo à sua imagem e semelhança. A burguesia submeteu o campo ao domínio da cidade. Eu vou fazer uma nota aqui. Na Inglaterra, houve um processo que eles chamavam de enclosures, que são cercamentos. Quando a indústria, né, começa a ser desenvolvida, a ser implantada na Inglaterra, a produção de lã, principalmente, que vai ser destinada à indústria têxtil, o grande capital, né, eles invadem e eles são até apoiados pelo governo a invadirem pequenas propriedades, né? Tornam-as, junto com outras pequenas propriedades, grandes propriedades, e uma produção imensa vai ser destinada à indústria. O pequeno produtor, ele perde suas terras, ele tem que vir procurar serviço na cidade e, logicamente, na indústria. Esses são os cercamentos. Quando o pequeno produtor inglês, ele perde as suas terras para o grande produtor, para o dono do capital, para a burguesia. Criou cidades enormes, a burguesia criou cidades enormes, aumentou imensamente a população urbana em relação à rural e arrancou assim uma parte considerável da população do embrutecimento da vida rural. Outra nota, aqui ele está dizendo no século XIX houve a inversão. Até então a maioria da população era rural, morava no campo, cidades ainda pequenas, né, relativamente pequenas. Ali há o processo de inversão. Com o êxodo, né, dos moradores de campo para a cidade, as cidades se tornam maiores, a população das cidades ultrapassa a população do campo. Esse processo vai acontecer no Brasil, década de 1930, 40, no governo Vargas. Assim como subordinou o campo à cidade, subordinou os países bárbaros e semibárbaros aos países civilizados,
os povos camponeses aos povos burgueses. O Oriente, como eu disse, a Índia, a China, o Japão foram subordinadas, caíram aos pés, se renderam a essa potencialidade das grandes nações, lideradas pela Inglaterra e pela burguesia, claro. Então a burguesia suprime cada vez mais a dispersão dos meios de produção, da propriedade e da população. Cada vez mais ela tira, né, os bens da população, né, passa para ela. Aglomerou a população, centralizou os meios de produção e concentrou a propriedade em poucas mãos, né? O latifúndio, foram criados aí os grandes latifúndios, não precisa ser feito falar grandes, né? Latifúndios são grandes extensões de terras, né? E isso está se dando na Europa, século XIX, a concentração de terra nas mãos de poucos, a produção nas mãos de poucos, dos burgueses, grandes burgueses capitalistas. A consequência necessária disso foi a centralização política. É claro, como nós dissemos na outra aula, quando se dá a centralização econômica, quer dizer, uma classe começa a ganhar dinheiro, começa a acumular capital, ela logicamente ela vai querer também assumir o controle político. Vemos isso até hoje, né? Províncias independentes, ligadas entre si quase que só por laços confederativos, com interesses, leis, governos e tarifas aduaneiras diferentes, foram reunidas em uma só nação, com um só governo, com uma só legislação, um só interesse nacional de classe, uma só barreira alfandegária. É o caso hoje dos grupos de países da Europa, com grupos de países da América Latina, com grupos de países da América do Norte, a zona do euro, né, da NAFTA. Em seu domínio de classe de apenas 100 anos, a burguesia criou forças produtivas mais poderosas e colossais do que todas as gerações passadas em conjunto. Subjugação das forças da natureza, maquinaria, aplicação da química na indústria e na agricultura, navegação a vapor, ferrovias, telégrafo elétrico, exploração de continentes inteiros, navegabilidade dos rios, populações inteiras brotadas do solo que, por encanto, qual século anterior poderia suspeitar que semelhantes forças produtivas estivessem adormecidas no seio do trabalho social? Também poético, né, esse trecho do Marx, mas é isso mesmo. Quem diria, né, que tudo isso que estava acontecendo no século XIX, o século acelerado, as grandes navegações, a locomotiva, o telégrafo, também nós vemos a invenção da fotografia, do telefone, todas essas tecnologias surgiram de onde? Caindo do nada? A própria burguesia criou, eles foram lá, dono do capital foi lá e trabalhou, produziu? Não. Quem produziu? Tudo isso aqui saiu na mão da sociedade, do grupo de trabalhadores, do proletariado. Vimos, portanto, que os meios de produção e de troca, à base dos quais veio se constituindo a burguesia, foram produzidos no interior da sociedade feudal. Bom, aí ele remete um pouquinho, ele volta um pouquinho, dizendo que na aula anterior nós dissemos, e Marx cita, que essa classe de proletariado, ela também não surgiu do nada. Ela tem a sua sementinha, o seu nascimento, a sua gênese, lá no feudalismo. De quem? Na nobreza? No senhor feudal? Não, dos camponeses. Estão lembrados? Nos servos. Né? Essa classe trabalhadora, ela tem origem, né? Ela tem os seus antepassados lá no feudalismo. Num certo estágio de desenvolvimento desses meios de produção e de troca, as condições nas quais a sociedade feudal produzia e trocava. Quer dizer, a organização feudal da agricultura e da manufatura, numa palavra, as relações feudais de propriedades, deixaram de corresponder às forças produtivas já desenvolvidas.
As relações feudais, lembra que a gente estuda lá no ensino fundamental ainda os feudos, né? Que tudo era produzido, nós dissemos já aqui também, que tudo era produzido dentro do feudo, né? E tinha aquelas relações feudais, o senhor feudal alugava o moinho, a ponte, né? E ele detinha uma parte da terra para a caça, né? Para o seu plantio, outra parte era para ser produzido pelos servos e camponeses, pagando tributo, pagando imposto e tal. Então essas relações feudais, elas se acabam, elas se transformam, né? Todo o meio de produção, toda a terra fica diretamente propriedade da burguesia. A força trabalhadora só empresta mão de obra e ela se torna assalariada, ela não é mais dona do seu produto, ela não troca mais, ela não vende mais, ela só vai na fábrica trabalhar e ela recebe o salário por isso. Aliás, o salário minguado, péssimas condições de trabalho, voltamos a repetir, é isso que Marx denuncia no manifesto do Partido Comunista. Entravavam a produção ao invés de impulsioná-la. O feudalismo, ele travava, porque não existia comércio, aquele grande comércio, produção imensa para troca com outras regiões mais distantes, não havia, então isso daí travava o comércio, né? Foi só com o fim do feudalismo e a ascensão da burguesia que esse comércio, essa produção se desenvolveu de maneira fantástica. Transformaram-se em outras tantas cadeias, precisavam ser despedaçadas e foram despedaçadas, aquelas velhas relações feudais de produção do servo, do senhor feudal que detinha uma parte da terra e o camponês colhia, pagava tributo para o senhor feudal, não tinha troca, não tinha comércio, o comércio era muito incipiente, aquilo acabou tudo com a burguesia e com esse comércio transnacional. Em seu lugar, quer dizer, em lugar do sistema feudal, implantou-se a livre concorrência. Aí depois a gente pode tratar, né, o advento da escola inglesa, do liberalismo, né, Adam Smith, com uma constituição política e social apropriada, com o domínio econômico e político da classe burguesa. Assistimos hoje a um movimento análogo. Hoje ele está dizendo, meados do século XIX, ele está escrevendo em 1847, mas nós podemos falar hoje, assistimos hoje a um movimento igual, análogo, igual, parecido, semelhante. As relações burguesas de produção e de troca, as relações burguesas de propriedade, a moderna sociedade burguesa, que fez surgir, como que por encanto, possantes meios de produção e de troca, assemelham-se ao feiticeiro que já não pode controlar as potências infernais por ele postas em movimento. A burguesia, ela criou, né, esse mundo de compra, venda, de troca e de produção. E Marx ali está dizendo, ele está tendo vamos dizer assim, uma visão de que essa burguesia, depois ele vai falar mais para frente no livro, essa burguesia, ela está perdendo o poder, ela vai perder o poder de mando. Tudo isso que ela criou, ela vai perder. Para quem? Para a classe operária, né? Ele vai dizer lá, trabalhadores de todos os países univos, o espectro, o fantasma do comunismo está solta, né? Há mais de uma década, a história da indústria e do comércio não é senão a história da revolta das forças produtivas modernas contra as modernas relações de produção, contra as relações de propriedade, que são a condição de existência da burguesia e do seu domínio. Então, as relações de produção, a produção, quem produz, o proletariado, ela vai dominar e ela vai destruir aqueles que mandam no meio de produção, que é a burguesia. Basta mencionar as crises comerciais que, com seu periódico retorno, põem em questão e ameaçam cada vez mais a existência de toda a sociedade burguesa. Ele está denunciando aqui as crises que hoje ainda afetam o mundo, né? Vez ou outra, cada tempo em tempo, uma crise, umas mais amenas,
como dizia, né, o Lula, vai ser uma marola, né, não vai ser uma tempestade, uma onda, outras ondas gigantescas, né, como nós tivemos a crise de 1929 com a quebra da Bolsa de Nova York, como nós tivemos a crise no final do século XX, como nós tivemos crise econômica na década de 1980 com o aumento estrondoso do petróleo. Nas crises comerciais é destruída regularmente uma grande parte, não só dos produtos fabricados, como também das forças produtivas já criadas. Essas crises, quando se dão, elas acabam quebrando parte da grande indústria. Nessas crises irrompem uma epidemia social que em épocas precedentes teria parecido um absurdo, a epidemia da superprodução. Isso tem muito na história. Vamos citar um que, né, me recordo agora, a crise da superprodução do café, década de 30, né, quando o governo Vargas resolveu jogar no mar e queimar toneladas e toneladas de café para ver se mantinha, né, um preço no mínimo adequado para que o Brasil, a economia brasileira não quebrasse como veio a quebrar. A sociedade vê-se repentinamente reconduzida a um estado de barbárie momentânea. É como se uma situação de miséria ou uma guerra geral de extermínio houvessem suprimido todos os meios de subsistência. O comércio e a indústria parecem aniquilados. E por quê? Nós vamos terminar. Por que parecem nessas crises o comércio e a indústria parecem aniquilados? Porque a sociedade possui demasiada civilização, demasiados meios de subsistência, demasiada indústria, demasiado comércio. Aí nós vemos o consumismo, né? Podemos analisar em diversas faces, diversas esferas, esse comentário do Marx, essa denúncia, né, do Marx, o excesso de produção, o excesso de consumo, o excesso de ter, de querer, né? Então, as forças produtivas disponíveis já não favorecem mais o desenvolvimento da civilização burguesa e das relações burguesas de propriedade. Ao contrário, tornaram-se poderosas demais para essas relações e passam a ser por elas travadas e, assim que vencem esses obstáculos, desarranjam toda a sociedade. Quando aparecem essas crises, né, elas desarrumam, as pessoas não sabem o que fazer, desemprego, a indústria querendo ser socorrida pelo Estado, o Estado quebrado. As relações burguesas tornaram-se estreitas demais para conter a riqueza por elas mesmas criada. E de que modo a burguesia vence tais crises? De um lado, através da distribuição forçada de uma massa de forças produtivas. De outra, através da conquista de novos mercados e da exploração mais intensa dos antigos. Como que a indústria tem que, para vencer a crise, tem que arrumar novos mercados, tem que novos consumidores, explorar ainda mais aqueles que já são consumidores e procurar novos mercados. É assim que funciona o mercado nacional, as indústrias, né, transnacionais. De que modo, portanto, mediante a preparação de crises mais gerais e mais violentas e a diminuição dos meios de evitá-la. As armas de que se serviu a burguesia para abater o feudalismo voltam-se agora contra a própria burguesia. Mas a burguesia não formou apenas as armas que lhe trarão a morte, produziu também os homens que empunharão essas armas, os operários modernos, os proletários. Marx então está escrevendo isso daqui, 1847, e 60 anos depois, uma nação, um país absorvendo e tendo como base o pensamento marxista, demonstrado no Manifesto do Partido Comunista e também na obra que é bem mais extensa, na principal obra de Marx, que foi o Capital. Eles criam então, e se dá então a Revolução Russa, a Revolução Comunista Russa de 1917, e
a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas torna-se então a primeira nação comunista do mundo, e que vai expandir sua revolução por quase metade do globo, quase metade do mundo, metade da Europa, boa parte da Ásia, né? E chegando até bater as portas no centro do capitalismo mundial, né, do século XX, que foi os Estados Unidos, quando a pequena ilha de Cuba se tornou comunista com a Revolução Cubana de 1959, liderada pelo Fidel Castro, seu irmão Raul Castro, e pelo argentino Ernesto Che Guevara. A Ásia também se dobrou ao comunismo através de países como o Vietnã, depois de uma tremenda guerra, a Coreia. Então o espectro do comunismo rondou realmente o mundo no século XX e foi derrotado depois com o final da União Soviética. Depois nós temos a queda do Muro de Berlim, enfim, que é um assunto para as outras aulas. Espero ter contribuído para um conhecimento melhor dessa obra fantástica, o Manifesto do Partido Comunista. Obrigado a todos.